Olá, sou a professora Gleise Amaral e vou dar aula de biologia para vocês. Hoje o nosso assunto é genética. Se eu desse para você a chance de mapear o seu DNA e descobrir quais as doenças você poderia ter, como seriam os seus filhos, entre outras coisas que só o DNA pode lhe dizer. Não seria legal? Então, muitos cientistas já fizeram isso. Descobriram até mesmo que câncer eles podem ter ou não podem ter. Como assim? Eu posso ter um gene para um câncer e não expressá-lo? Depende do ambiente que eu estiver. Por exemplo, o gene ele é responsável por cada característica nossa, desde o olho, a cor de pele, e isso ele vai expressando. Por exemplo, eu tenho um gene para olhos claros, então eu estou expressando neste momento esse gene para os olhos claros. Já tem pessoas que têm os olhos escuros e também podem ter esse gene para os olhos claros, só que não estão expressando. É aquilo que dizem, nossa, na minha família todo mundo tem um olho claro menos eu. Você tem esse gene sim, só que está escondido, embutido no seu DNA. Então, o que a genética estuda? As características dos genes e as suas transformações, como ele se expressa ao longo dessa fita de DNA. O genoma humano foi recentemente descoberto e através dele podemos descobrir quais as regiões do DNA são responsáveis por várias coisas. Descobrimos então que temos uma região que é codificável. Cada pedacinho desse gene codifica um tipo de proteína e essa proteína diz quem somos. E também descobrimos que existe uma região onde não é codificável, que é uma região ainda desconhecida. Para que ela serve? A ciência forense, por exemplo, utiliza ela para a identificação de cadáveres. E temos também, dentro da genética, o estudo do DNA mitocondrial, que é o gene que nós temos, o DNA que nós temos, que veio de nossa mãe, que vocês já viram nas aulas passadas de citogenética ou biologia molecular. Então, a genética, ela estuda a alteração do gene, essa alteração, como ele é alterado. Por exemplo, gêmeos idênticos têm DNAs idênticos e, de repente, aparecem características diferentes. Se eu colocar um na África e colocar um no Brasil, daqui 20 anos, se reencontrá-lo, eles têm características diferentes. Como assim? O DNA deles não são iguais? O que mudou? O que mudou foi que eles tiveram reações ao ambiente diferente, que é chamado de fenótipo. Fenótipo é quando eu tenho a reação do ambiente. Genótipo, aquilo que eu tenho no meu gene. Veio de pai para filho, de herança, hereditário, veio de herança. Porém, o fenótipo não. O fenótipo é a reação desse meu gene com a natureza, com o universo, com aquilo que eu estou tendo. Se eu pegar mais sol, por exemplo, eu terei mais quantidade de melanina. Então, eu estou alterando através do quê? Do ambiente. Temos também a epigenia. A epigenia, ela altera somente uma base da base nitrogenada. Por exemplo, eu altero a base nitrogenada, vocês já estudaram anteriormente, adenina, citosina, uracila, guanina, né? Então, eu vou mudar nessa base nitrogenada somente um grupo metil, por exemplo, e alterar somente essa base nitrogenada. Alterando ela, eu mudo como esse DNA vai se expressar, como é que ele vai se apresentar, como é que ele vai ter essa apresentação. Então, temos isto. Temos também as doenças congênitas. O que é congênito? Isso tem a ver com o DNA. Muitas vezes eles diziam isso, que vinham do DNA. Congênito vem antes de nascer ou já nasceu assim. O que acontece? Esse é uma alteração que pode ser feita durante a formação do feto e essa alteração pode passar para os seus descendentes ou não pode passar. Então, nem sempre tem a ver com a genética. Muitas vezes essa alteração foi somente naquele indivíduo e não vai passar para os próximos indivíduos. E temos a síndrome. Normalmente as pessoas confundem síndrome com doença. Doença é uma alteração no estado de saúde, assim como diz o Ministério da Saúde. Porém, a síndrome não é uma alteração na saúde em si, é uma alteração de um gene. Por exemplo, na síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21, no qual
tem todas essas características da pessoa com essa síndrome, no qual essa pessoa tem. Normalmente nós temos 46 cromossomos, que é 23 do pai, 23 da mãe. Essa pessoa vai ter 47, vai ter um aumento no cromossomo 21. Então, essa síndrome é uma alteração genética. O gene pode se expressar de diferentes formas. Por exemplo, eu tenho aqui nesta mão um fígado, nesta outra eu tenho um cérebro. Nós não temos 46 cromossomos e eles todos são idênticos? Como é que eu consigo ter dois órgãos tão distintos? Sim, ele aqui está expressando de uma forma, vamos dizer que aqui ele está expressando o gene A e o gene B. E aqui ele está expressando o gene C e o gene D. Então, para eu ter um fígado, eu vou expressar então esse gene A e B. Para eu ter um cérebro, eu estou expressando o C e o D. E estou deixando oculto os outros genes responsáveis pela formação dos outros órgãos. Então, para expressar este DNA, eu preciso, então, que o DNA encontre essa codificação de proteína para tal órgão. Por exemplo, na formação de um feto, eu tenho um óvulo, um espermatozoide. Quando 23 cromossomos no óvulo, 23 cromossomos no espermatozoide. Quando os dois se encontram, eles vão formar uma junção. Dessa junção, eu vou começar a ter mitose, meiose, aquilo que a gente já viu nas aulas passadas de biologia celular. Quando aconteceu todo esse processo de mitose e meiose, formou-se então o zigoto. O zigoto é um amontoado de células, assim como no câncer é um amontoado de células. Somente isso, um amontoado de células por enquanto. Só que esse amontoado de células tem o quê? Tem 46 cromossomos. Então ali ele vai começar a expressar então esses genes responsáveis por formar o coração, o pulmão, o cérebro, o corpo daquela criança. Então, para que forme cada pedacinho dela, o meu DNA vai expressar de uma forma diferente. Por exemplo, também eu posso ter um gene responsável por expressar meus olhos claros. Aí na formação ali eu vou fazer com que esse gene seja expresso. Porém, pode acontecer mutações. O que são mutações? O gene, ele, de uma forma, acontece com que ele não expresse daquela forma, ele expresse de outra maneira. Por exemplo, eu tenho esse gene que poderia ser expressado para olhos claros, porém ele vai expressar de uma forma para olhos negros ou escuros, sendo que no meu gene não tinha. Aí isso é chamado de mutação genética. A maioria dos cânceres são formados de mutações genéticas. O que é isso? São células do nosso corpo que um dia começam a crescer desacerbadamente. Eles crescem de forma desordenada, com motivo ou sem motivo. Por exemplo, quando eu corto um dedo, eu tive um corte no meu dedo. Então, eu preciso de célula de reparo para esse tecido. Eu preciso de tecido epitelial para esse corte desse dedo. O que acontece? O meu cérebro manda informações que meu dedo foi cortado, essa informação chega até o DNA, então começa a produzir células de reparo, células do tecido epitelial. Quando o meu dedo já foi curado, foi cicatrizado, o DNA para de produzir essas células. Só que do nada acontece que ele não para de produzir e aí ele pode gerar um tumor, que pode ser maligno ou benigno. E gerar, então, a metástase desse tumor. O que é isso? Esse crescimento exacerbado, que pode ser, esse crescimento pode acontecer somente naquele local ou pode ser distribuído. E tudo isso vem da genética. A genética é responsável por cada uma dessas codificações. Bom, a nossa aula termina por aqui. Então, até a próxima. Aguardo vocês!